Belo pronunciamento do senador Assir Gurgas. Agora, embora esteja presidindo a mesa do Senado, eu gostaria de travar com Vossa Excelência um rápido diálogo. Por que os bancos privados não baixam o juro? Por que os bancos públicos não baixam o juro? Foi como Vossa Excelência colocou. Porque eles é que mandam no Banco Central e na Fazenda. Nós estamos com os juros mais altos da história do mundo, batendo recordes do livro Guinness. O Brasil está na mão do capital financeiro. O Banco Central está na mão do Itaú e na mão do Bradesco. Então, é evidente que nós não vamos ter queda de juros. E esse liberalismo econômico, senador Assir Gurgas, acabou com a Grécia, desgraçou a Itália, dificulta o governo na Espanha, complicou a vida da Angela Merkel na Alemanha, fez a Inglaterra sair do mercado comum europeu com o Brexit. É uma fórmula liberal, bárbara, de conduzir a economia, uma regressão que não deu certo no mundo. E nós estamos insistindo nisso. Então, o que nós precisamos é mudar o governo do Brasil. E mudando o governo, muda-se o Banco Central, muda-se a Fazenda e nos encaminharia para uma solução keynesiana. A solução, por exemplo, com a qual a Alemanha saiu da crise nos anos 30, como os Estados Unidos, nos anos 30 também, saiu da grande depressão, da grande recessão. A Alemanha com Horace Greeley e Alan Schacht, ministro da Economia, os Estados Unidos com o Franklin Delano Roosevelt e com políticas keynesianas também, que se suportaram na experiência da alemã. Uma associação entre a iniciativa pública e o capital privado para a retomada do desenvolvimento. Agora, aqui no Brasil, senador Gurgas, nós paralisamos por 20 anos os investimentos públicos. Nos Estados Unidos, hoje, o Trump, que não tem nada de ortodoxo, pede, e o Congresso Nacional lhe dá, a possibilidade de deficitariamente investir 1 trilhão e 500 bilhões de dólares em infraestrutura para retomar o crescimento do país. Numa crise recessiva, senador, capital privado não investe. Eu não investiria, Vossa Excelência não investiria também. Porque se nós não temos consumo, como é que nós vamos produzir alguma coisa que não tem comprador? Quem pode investir para retomar o desenvolvimento é o poder público, basicamente em infraestrutura, mobilizando a iniciativa privada, contratando empresas e restabelecendo o círculo virtuoso do desenvolvimento econômico. Nós estamos num caminho errado, num caminho horrível. E o Congresso vota tudo isso com uma farta distribuição de emendas. Estive no interior do Paraná, semana passada, e me deparei com uma situação absolutamente incrível. Prefeituras, pequenas prefeituras, uma delas, por exemplo, tinha 8 ambulâncias. Mal podia fazer funcionar as 8 ambulâncias, uma prefeitura pequena, com recursos parcos, de repente ganha mais 5 novas das emendas dos deputados. A prefeitura não sabia o que fazer com aquilo, mas não era só isso. 3 retroescavadeiras hidráulicas, aquelas máquinas fantásticas, maravilhosas. A prefeitura não tinha operador, não tinha necessidade, não tinha o que fazer com as máquinas e não tinha as plataformas de caminhão para conduzi-las ao local onde provavelmente poderiam operar. É a bagunça total, mas os deputados que deram à prefeitura o que ela não pediu e não queria, trocaram as suas máquinas pelo voto nessas barbaridades que estão ocorrendo. Eu acho o seu discurso perfeito, mas o erro é da condução da política econômica. Sem dúvida. Voltando à questão dos juros... Está sem som. Está sem som. Voltando à questão dos juros, presidente, nós chegamos ao cúmulo de ver o BNDES acabar com a TJLP. Aumentando o juro, porque tem que praticar o juro do mercado. Ora, então para que existe o Banco de Desenvolvimento Social? Então fecha o BNDES e vamos ficar apenas com o Banco do Brasil e com a Caixa Econômica, que o BNDES é exatamente para investir no crescimento e no desenvolvimento. É ter juros diferenciados para a produção. Não, tiraram 100 bilhões do caixa do banco do BNDES e trouxeram para pagar juros da dívida interna brasileira. Tiraram o dinheiro da produção e levaram para o mercado financeiro. E aí sim, ganharam muito dinheiro, mas meia dúzia de pessoas, talvez 10, 12, e o resto do país
ficou sem o dinheiro para investir na produção, no transporte. E aí acontece exatamente o que nós estamos vendo. Não há consumo. As empresas, falava hoje de manhã com o seu Assis, seu amigo, ele me dizendo que recebeu a visita da diretoria da Volvo para discutir a questão do mercado. A produção está a menos de 50%, produção de caminhões, de ônibus, porque não há consumo, ninguém está investindo, não há compra. Não tem como fazer investimento com juros dessa natureza. Esta linha de raciocínio nós estamos defendendo já há algum tempo, tenho acompanhando Vossa Excelência, que tem um conhecimento muito mais amplo sobre a economia brasileira do que nós, mas temos o mesmo pensamento. Se não mudar, esse debate, essa discussão começou com o Levi. Levi, que indicado pelo sistema financeiro, começou toda a confusão da economia brasileira na época da presidenta Dilma. Saiu Levi, entrou Meirelles, potencializou aquilo que ele vinha fazendo. E chegamos a essa crise que o BNDES agora não consegue emprestar mais com juros subsidiados e quer promover o desenvolvimento com juros altíssimos. Então, realmente, concordo com Vossa Excelência. Se não mudar o governo, nós não teremos mudança na economia brasileira. Senador Assis, as soluções para as crises recessivas são antigas. Os Estados Unidos, depois da independência, fez aprovar no seu Congresso obra do Alexander Hamilton, o pai da nova economia norte-americana, o Tratado das Manufaturas. Contestou todas aquelas ideias do liberalismo bárbaro econômico do Adam Smith e estabeleceu uma política protecionista. O Tratado das Manufaturas deu início ao crescimento dos Estados Unidos. E hoje todos nós sabemos que essa volta à barbárie está sendo contestada no mundo. Veja, por exemplo, as posições assumidas pelo Papa Francisco Bergoglio, o Papa Francisco. Na reunião de Davos, dos homens mais ricos do mundo, com os dirigentes dos principais países, ele mandou um recado. O capital é bom. O capital é bom quando ele é investido numa fábrica, ele produz bens, ele gera salários razoáveis, empregos, facilita a vida das pessoas. Mas o capital não pode comandar o mundo. É o velho princípio bíblico. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E Mamon, na Bíblia, não é nem outro Deus e não é o diabo. Mamon, em hebraico, significa singelamente dinheiro. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro, não pode se servir ao povo e ao dinheiro. E nós, depois da queda da Dilma, que no plenário do Senado Federal vimos uma política extremamente bárbara, é a valorização absoluta do capital financeiro na mão de meia dúzia de pessoas. O país está acabando. Hoje, por exemplo, nós votamos, ontem nós votamos o tabelamento do frete. Bom, isso está ocasionando um lockout dos produtores, eles não estão transportando mais, eles estão estocando, principalmente a soja. Enquanto no Brasil sobe o preço da soja brutalmente, porque o frete está em valores rigorosamente inviáveis. Nos Estados Unidos, na guerra econômica entre o Trump e a China, o Trump tributa pesadamente produtos chineses e a China mete um imposto pesado em cima da soja americana. Os Estados Unidos é o maior produtor de soja do mundo. 70% da soja norte-americana vai para a China. Então, no mercado interno, desaba o preço da soja. No Brasil, o preço da soja aumenta. Nós estamos criando uma confusão brutal na Bolsa de Chicago. E a economia brasileira está parada. Eu vi um dado estatístico, até tenho que comprovar com maior profundidade, do meu estado do Paraná. 18% da produção industrial caiu. Daí eles dizem, é pela greve dos caminhoneiros. Não, a greve dos caminhoneiros atinge os grãos. Nós não somos grandes produtores de minério. É a paralisação da economia brasileira. E nós, no Congresso Nacional, continuamos votando esses absurdos de uma forma desideologizada, muito e pouco informada, e com parlamentares trocando apoio por um trator, por uma retroescavadeira, por uma ambulância, muitas vezes desnecessárias. Mas, de qualquer forma, completamente fora do planejamento de uma prefeitura municipal.
As prefeituras tinham que ter recursos para investir naquilo que o projeto dos seus governantes do momento, que foi aprovado nas urnas, reclamasse. Então, nós estamos numa bagunça monumental. Ainda bem que a mesa do Senado, em acordo com as lideranças, resolveu não votar a Eletrobras, não é isso, senador Lindbergh? Exatamente. E alguns outros absurdos. Mas o que vai acontecer com esse tabelamento? É claro que o Supremo Tribunal não vai poder confirmar o tabelamento, porque ele é inconstitucional. É claro também que os caminhoneiros não podem funcionar, não conseguem ter lucro com as suas atividades. Sobrevivem os autônomos. E por que sobrevivem? Mal, sobrevivem mal. Porque eles não têm empregado. O dono do caminhão é quem opera o caminhão. E acaba andando na estrada um período extraordinário de tempo sem dormir, colocando em risco a sua vida, a vida dos outros. Mas ele não tem a carga do INSS, das despesas sociais e tudo mais. Agora, se o caminhão quebra, ele não pode consertar. Mas, de qualquer forma, o que vai acontecer é que o Supremo não poderá confirmar esse tabelamento, porque isso não é serviço público, não é concessão de serviço público. E o que fez o ministro Fux? Tinha que julgar isso dia 28 do mês passado, transferiu para 27 de agosto, esperando um entendimento. É incompatibilidade absoluta, a crise anunciada é inevitável. E só poderíamos resolver isso com um novo governo. Um pacto, a moda do New Deal, a moda da nova política alemã, como Trump está fazendo hoje, protegendo o mercado interno de emprego norte-americano, ao lado da barbárie que orienta a sua política, racismo e tudo mais, que é uma estupidez absoluta. Há uma proteção muito clara do emprego e das empresas norte-americanas. Contra quem ele está jogando? Contra o domínio do capital internacional, que só pensa no dinheiro e que vai tentar se instalar aonde tiver impostos mais baixos e trabalho mais barato, semi-escravizado, para o enriquecimento de muito pouca gente. Então, é isso que está acontecendo no mundo. Agora, o nosso governo é de uma falta de informação e de uma incompetência absoluta. Estão enterrando o Brasil, provocando uma crise fantástica, tiraram o direito dos trabalhadores, insistiam no fim da Previdência Pública, estão entregando o petróleo, estão vendendo terra sem limite de tamanho. Daqui a pouco teremos um fundo de pensão de um país-eco qualquer europeu, com uma área de terra no Brasil maior que a área dos países onde se originaram. Isso é uma verdadeira loucura, uma irresponsabilidade absoluta. Mas o Congresso está interessado nas eleições agora. Estamos aqui os três, eu, senador Assir Gurgars, senador Lindbergh Faria. Os outros estão em campanha, desesperadamente em campanha, quando na verdade nós devíamos estar reunidos aqui evitando a entrega do Brasil, a destruição da economia. Mas, senador, a questão dos juros é fundamental. O capital financeiro está acabando no Brasil. E qual é a solução disso? Eu vou na linha dos novos discípulos do Adorno na Alemanha. A solução disso é uma aliança entre o capital produtivo e o trabalho. Porque o capital vadio não produz um botão, não produz uma peça de uma máquina, não produz um bem utilizável, ele vive dos juros, da rolagem e, fundamentalmente hoje, da rolagem de dívidas públicas nunca auditadas como a dívida pública brasileira. Ou o mundo enfrenta essa bárbara dominação do capital financeiro, ou nós vamos entrar num caos absoluto. Aliás, já entramos, né? É só você ver as populações saindo dos seus países depois da intervenção dos grupos econômicos tomando as suas riquezas minerais, o petróleo, os minérios e o desespero instalado. Daí o Trump diz, não, nos Estados Unidos não entram, porque senão o povo americano vai ter que arcar com uma responsabilidade. Qual é a justificativa dele? Foi o capital financeiro que provocou esta crise e quer que o trabalho americano e as empresas paguem. Do ponto de vista teórico, ele não está errado. Agora, do ponto de vista da fraternidade que viabiliza a convivência no planeta Terra, ele está totalmente equivocado. Mas o capital financeiro tem que ser enfrentado. Não é possível que na crise que o Brasil viva hoje, nós tenhamos os juros mais altos do mundo. E ninguém acredita nessa história que o juro caiu. Não caiu. Como é que é composto o juro? O custo do dinheiro,
não é? Exato. O spread é a taxa de risco das pessoas que não podem pagar, é um cálculo autorial. E a inflação. A inflação no Brasil desabou, mas o juro não caiu no mesmo ritmo da inflação. A PEC 95, não é isso? 95. Que paralisou a economia, fez com que o juro acabasse porque a economia não gira mais. E o juro não, a inflação. E o juro não acompanhou a queda da inflação. Nós estamos sendo tungados por um esquema econômico, financeiro que está mandando no Brasil. Por isso que eu digo, o pessoal diz, fora Temer. Por que tirar o Temer? Ele é um peão nesse jogo. O Brasil está na mão do Bradesco, do Itaú e dos interesses geopolíticos de países mais fortes que o nosso do ponto de vista econômico. Mas, de toda forma, senador, quero parabenizá-lo por ter abordado esse problema dos juros. Agora, como é que nós vamos sair desta crise, da inviabilização do agronegócio com o aumento estúpido do frete? Um caminhão de calcário tem no preço do transporte um valor maior do que o da carga. Um caminhão de milho, 56% do valor da carga é juro. Isso é a economia que vai regular isso, senador Requião. Não é o tabelamento de preço que resolve a questão do caminhoneiro. Não é o tabelamento de preço? Não é o tabelamento de preço do frete. Do frete, claro. Mas seria a redução do preço do combustível. Evidente. Hoje nós temos o combustível mais caro do que os Estados Unidos, por exemplo. O dobro do preço em dólares. Aqui no Brasil é praticamente o dobro do preço do que é praticado nos Estados Unidos. E aí a Petrobras coloca que o custo é internacional, mas se for internacional, vamos pegar dos países. O petróleo é extraído no Brasil, refinado no Brasil, o que temos nós a ver com o custo internacional? Mas mesmo se fosse, o custo internacional está abaixo do custo brasileiro. Não dá para entender. E agora, para resolver a questão dos caminhoneiros, é aumentar, fazer a roda da economia girar para que tenhamos mais frete, mais serviço. Não há consumo, também, não há claro. serviço. É isso que vai regular o preço dos fretes. Não é tabelando o preço do frete que vai resolver, porque não há produto para ser transportado, a economia está paralisada. Temos duas vertentes, então. A paralisação da economia brasileira e a vinculação do nosso petróleo em dólar e aos custos internacionais. Exatamente. Em outros países. Nós estamos sendo roubados. Vamos investir na produção. Se não investirmos na produção, nós não vamos sair desta crise. Nacionalizar a Petrobras, senador Assis, é fundamental que a Petrobras atenda os interesses do país. Sem dúvida. Muito bem. Muito obrigado, senhor presidente. Absolutamente não regimental o nosso diálogo da mesa com o orador, mas tudo é permitido num plenário que só tem 3 senadores. Se o João Alberto estivesse aqui, já tinha cortado a palavra do Assir Gurgas. Com a palavra, o senador Lindbergh Farias. Senhor presidente, um pouco sem voz, mas aqui nessa quinta-feira, depois de debates importantes essa semana, senador Requião, eu estou convencido que toda essa crise, essa confusão, essa anarquia institucional, os últimos fatos